Imagine por um instante, não um céu claro, mas um vale sombrio envolto pela névoa densa da incerteza e açoitado pelos ventos da adversidade. Em meio a essa paisagem de luta, onde cada passo parece exigir uma força que você já não possui, um fio de luz dourada atravessa a escuridão. Não é o anúncio de um novo dia, mas a manifestação de uma promessa antiga e inabalável. É uma carta de força escrita pelo próprio Deus, selada com a sua fidelidade eterna. Com ela, Ele nos entrega um presente paradoxal, a oportunidade sagrada de, em nossa mais profunda fraqueza, descobrirmos a sua força invencível. Antes que nossas vozes, talvez enfraquecidas pela batalha, se entrelacem em oração, convido você a depor suas armas gastas, a render sua exaustão e a se colocar de coração vulnerável diante do trono do General dos Exércitos. Deixe que a poderosa melodia da Palavra de Deus, entoada pelo profeta Isaías no capítulo 40, verso 29, ressoe em seu espírito e se torne a sua verdade. Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Os jovens se cansarão e ficarão exaustos, e os moços tropeçarão e cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, rocha eterna e meu alto refúgio, eu me apresento diante de Ti neste momento, não com a armadura reluzente de um vitorioso, mas com as vestes rasgadas de um peregrino cansado. Venho a Ti não com a bravura de um herói, mas com a honestidade de um coração fatigado, que reconhece a sua total e absoluta necessidade de Ti. Tu és o Deus que não conhece o cansaço, o Criador que sustenta o universo na palma da Tua mão, aquele para quem as tempestades da vida são apenas um sussurro. Eu te adoro pela Tua soberania imutável, que não é abalada pelas minhas crises. Eu te louvo pela Tua força infinita, que não diminui diante da minha fraqueza. Eu me curvo diante da Tua majestade, pois mesmo em meio ao vale mais escuro da minha jornada, Tu continuas sendo Rei, e é a Ti, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que eu recorro. Eu lanço por terra a minha autossuficiência, a minha vã tentativa de lutar sozinho, e me refugio sob a sombra das Tuas asas, o único lugar onde encontro verdadeira segurança e a fonte do poder que preciso para continuar. Com um coração transparente, eu confesso a Ti a minha fraqueza, Pai. Eu confesso que tentei lutar com as minhas próprias armas, que confiei na minha própria inteligência, que me apoiei na minha própria resiliência, até que tudo isso se esgotou. A minha força se tornou cansaço, a minha coragem se transformou em medo, e a minha esperança, por vezes, se turvou com a névoa do desespero. Perdoa-me, Senhor, pela soberba de acreditar que eu poderia vencer sozinho as batalhas que a vida me apresenta. Perdoa-me por olhar para o tamanho dos gigantes e para a altura das muralhas, esquecendo que Tu, o Senhor dos Exércitos, marchas comigo. Perdoa-me por cada momento de dúvida, por cada palavra de murmuração, por cada lágrima de autocomiseração. Eu me arrependo de ter permitido que a dificuldade do momento presente ofuscasse a certeza do Teu poder eterno. Reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Sou um vaso de barro, frágil e quebradiço, e toda e qualquer força que eu possa manifestar só pode vir de Ti, o tesouro que habita em mim. E é por isso que hoje eu clamo pela Tua promessa. Eu me agarro à Tua palavra, em Isaías 40, como um náufrago se agarra à boia de salvação. Tu prometeste, Senhor, e a Tua palavra não volta vazia. Então eu peço, dá força a este Teu filho cansado. Aumenta o poder deste Teu servo que se sente fraco. Onde a minha energia se esgotou, derrama a Tua energia divina. Onde o meu ânimo desfaleceu, sopra o Teu fôlego de vida. Eu espero em Ti, Senhor. Eu coloco toda a minha expectativa em Ti. E eu recebo, pela fé, a renovação das minhas forças. Eu creio que, mesmo em meio a esta provação, Tu podes me fazer subir com asas como águia, para que eu possa ver a situação da Tua perspectiva, acima das nuvens da confusão. Eu creio que Tu podes me dar a capacidade de correr e não me cansar na jornada que me propuseste, de cumprir com excelência o meu chamado.
Eu creio que tu me sustentarás para que eu possa caminhar, passo a passo, dia após dia, sem fatigar, atravessando este deserto até chegar à terra da tua promessa. Sê tu, Senhor, a âncora da minha alma em meio a esta tempestade. Quando os ventos da adversidade soprarem com fúria, quando as ondas das más notícias tentarem me submergir, quando o barco da minha vida parecer pequeno e frágil, que a minha fé esteja firmemente ancorada em ti, a rocha dos séculos. Que o meu coração não seja um navio à deriva, levado por qualquer corrente de medo ou pânico. Firma os meus pés, firma a minha mente, firma as minhas emoções em tua verdade e em teu caráter imutável. Não permitas que a instabilidade das minhas circunstâncias abale a estabilidade da minha confiança em ti. Que a minha esperança não se apoie na melhora do cenário exterior, mas na certeza interior de que tu estás no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Que eu possa sentir o peso da tua presença gloriosa me estabilizando, me mantendo seguro e em paz, a despeito do caos que possa reinar ao meu redor. Tu és o meu porto seguro, e é em ti que eu me abrigo até que a tempestade passe. Peço que unjas os meus olhos espirituais com o colírio do céu, para que a minha perspectiva seja transformada. Livra-me, Pai, da visão horizontal, que enxerga apenas o problema, a dor, a dificuldade e o obstáculo. Eleva o meu olhar para a dimensão vertical, para que eu possa ver além da montanha de dificuldade que está à minha frente e enxergar o cume da tua soberania. Ajuda-me a compreender que este tempo difícil não é apenas um evento aleatório, mas um cenário que tu, em tua sabedoria, permitiste para forjar o meu caráter, para aprofundar a minha fé e para manifestar a tua glória de uma maneira que um tempo de calmaria jamais permitiria. Ensina-me a enxergar a oportunidade escondida na crise, a lição dentro da dor, o testemunho que nascerá desta provação. Que eu não desperdice este tempo apenas tentando sobreviver, mas que eu o use para crescer em intimidade contigo, aprendendo a depender de ti de uma forma completamente nova e mais profunda. Reveste-me, Pai amado, com a tua armadura completa, descrita em Efésios capítulo 6, pois eu reconheço que a minha luta não é apenas contra as circunstâncias visíveis, mas também contra as forças espirituais da maldade que se aproveitam dos momentos de fraqueza para atacar a minha fé. Cinge os meus lombos com o cinto da verdade, para que eu viva em integridade e não dê brechas para o inimigo. Veste-me com a couraça da justiça, guardando o meu coração de toda acusação e condenação. Calça os meus pés com a preparação do evangelho da paz, para que mesmo em meio à guerra, meus passos sejam firmes e meu testemunho seja de reconciliação. Embraça por mim o escudo da fé, levanta a minha espada, que é a tua palavra, e coloca sobre mim o capacete da salvação. Eu me visto de ti, Senhor, e declaro que estou pronto para a batalha, não na minha força, mas na força do teu poder, permanecendo inabalável no dia mau. De maneira especial, Senhor, eu levanto diante de ti o escudo da fé. Peço que o meu braço espiritual seja fortalecido pelo teu espírito para mantê-lo erguido. Sei que o inimigo lança dardos inflamados de dúvida, de medo, de mentiras e de desânimo, que vêm como pensamentos súbitos para me fazer questionar o teu amor, o teu poder e o teu cuidado. Mas hoje eu declaro pela fé que este escudo é poderoso para apagar cada um desses dardos. Quando o dardo da dúvida vier dizendo: será que Deus realmente se importa? O escudo da fé proclamará: sim, Ele me amou de tal maneira que deu seu Filho por mim. Quando o dardo do medo vier pintando cenários de catástrofe, o escudo da fé afirmará: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Quando o dardo da mentira vier sussurrando: você nunca vai sair dessa, o escudo da fé gritará: tudo posso naquele que me fortalece. Fortalece a minha fé, Senhor. Aumenta-a, para que ela não seja apenas um pequeno broquel, mas uma muralha impenetrável que me protege de toda investida maligna. Coloca sobre a minha cabeça, ó Deus, o capacete da salvação. Neste tempo de dificuldade, a minha mente é o principal campo de batalha.
É nela que o inimigo tenta plantar sementes de ansiedade, de negatividade e de derrota. Por isso, eu clamo pela proteção da minha mente. Guarda os meus pensamentos, Senhor. Que a certeza da minha salvação seja o meu capacete. A certeza de que sou teu, de que o meu destino eterno está seguro em Cristo, de que o preço já foi pago e de que nada, absolutamente nada, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem perigo, pode me separar do teu amor. Que essa verdade guarde a minha mente de se desesperar. Livra-me dos pensamentos de e se, das espirais de preocupação, das imaginações vãs. Em vez disso, que a minha mente possa meditar na tua palavra, que eu possa pensar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama, como nos instrui o apóstolo Paulo. Que a minha mente seja uma fortaleza guardada pela tua verdade, um lugar de paz e lucidez, mesmo quando o mundo exterior está em tumulto. E finalmente, Pai, eu peço que a tua paz, que excede todo o entendimento humano, seja derramada sobre mim como um bálsamo. Não a paz que o mundo oferece, que depende da ausência de problemas, mas a tua paz sobrenatural, a paz de Cristo, que pode coexistir com a tribulação. Aquela paz que não faz sentido para a lógica humana, a paz que capacitou os mártires a cantarem em meio às chamas, a paz que manteve Jesus dormindo no barco durante a tempestade. Que essa paz, como uma guarnição de anjos celestiais, guarde o meu coração de se angustiar e a minha mente de se apavorar. Que ela seja a sentinela da minha alma, impedindo a entrada da ansiedade e do medo. Que mesmo quando eu não entender os teus caminhos, eu possa descansar na tua paz, confiando que o Deus da paz está no controle de todas as coisas e que Ele está operando tudo para o meu bem. Eu recebo essa paz agora. Eu respiro essa paz. Eu vivo nessa paz, a partir deste momento. E agora, Pai, eu peço que coloques em minhas mãos a única arma de ataque desta armadura espiritual, a espada do Espírito, que é a tua palavra viva e eficaz. Neste tempo de dificuldade, em que a minha alma está faminta por esperança e a minha mente sedenta por direção, eu clamo por um apetite renovado pelas Escrituras. Que a leitura da tua palavra não seja um fardo ou uma mera disciplina, mas o meu prazer e o meu sustento. Que cada versículo seja como pão para o meu espírito faminto e água para a minha alma ressequida. Peço, ó Espírito Santo, que tu ilumines as páginas para mim. Traz à minha memória as promessas certas nos momentos de dúvida. Sussurra as palavras de conforto nos momentos de dor. Mostra-me os comandos de direção nos momentos de confusão. Que a tua palavra seja mais do que apenas letras em uma página, que ela seja viva e ativa em mim, discernindo os pensamentos e as intenções do meu coração, separando a verdade da mentira, a fé do medo. Que eu possa manejar esta espada com sabedoria, não apenas para a minha defesa, mas para declarar a tua verdade sobre a minha situação, desfazendo as obras das trevas e proclamando a vitória que já é minha em Cristo Jesus. Ó Santo Espírito Consolador Divino, eu me volto para ti em total dependência. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria a ti para ser nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso amigo constante. Neste tempo de aflição, eu clamo por uma manifestação tangível da tua presença em minha vida. Sê tu o meu companheiro inseparável nesta jornada. Quando as palavras me faltarem e eu não souber como orar, intercede por mim com gemidos inexprimíveis, levando ao Pai a súplica mais profunda da minha alma. Quando a solidão tentar me convencer de que estou abandonado, enche o ambiente com a tua doce presença, lembrando-me de que nunca estou verdadeiramente só. Quando a confusão mental me assaltar, sê tu a minha clareza, guiando-me em toda a verdade. Lembra-me de tudo o que Jesus ensinou. Lembra-me do seu amor, do seu sacrifício, da sua vitória sobre a morte. Tu és o óleo da alegria que pode curar o meu luto, o fogo que pode reavivar a minha fé vacilante, o vento impetuoso que pode soprar para longe a névoa do desânimo. Rendo-me a ti, Santo Espírito. Enche-me, usa-me, fortalece-me, guia-me. Pai, eu entendo, pela fé,
que tu és o agricultor perfeito e eu sou um ramo na videira verdadeira, que é Cristo. A tua palavra em João 15 me ensina que todo ramo que dá fruto, tu o podas para que dê mais fruto ainda. Senhor, confesso que este tempo de dificuldade se parece muito com uma poda. Sinto como se partes de mim estivessem sendo cortadas, como se sonhos estivessem sendo arrancados, como se confortos e seguranças estivessem sendo removidos. Dói, Pai, mas hoje eu peço a graça para suportar a tua tesoura de podar. Ajuda-me a confiar no teu processo, a crer que esta poda não é para me destruir, mas para me purificar. Remove de mim tudo o que não gera vida, o orgulho, a autossuficiência, os apegos terrenos, os galhos secos da incredulidade. E enquanto me podas, peço que o resultado seja uma abundância de fruto para a tua glória. Que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, possa florescer em minha vida como nunca antes, precisamente por causa desta estação de tratamento intensivo em tuas mãos. Mesmo em meio a este vale, Senhor, eu quero fazer um sacrifício de louvor e cultivar um coração grato. O inimigo quer que eu me concentre no que perdi, no que dói, no que falta. Mas eu escolho, como um ato de guerra espiritual, focar na tua bondade que nunca falha. Obrigado, Pai, porque mesmo que tudo ao meu redor pareça incerto, tu permaneces sendo a minha rocha. Obrigado pela dádiva da vida, por mais um dia para lutar e confiar em ti. Obrigado pela tua palavra, que é uma lâmpada acesa em meu caminho escuro. Obrigado pela cruz de Cristo, que me garante que o meu sofrimento presente tem um propósito e que o meu destino final é a glória. Obrigado pelas pessoas que colocaste ao meu lado para me apoiar, orar por mim e me encorajar. Ajuda-me a encontrar motivos de gratidão nos pequenos detalhes, a não permitir que a dor do momento me roube a capacidade de ver as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Que a minha gratidão seja a melodia de fundo da minha jornada, uma declaração de fé de que, independentemente das circunstâncias, o meu Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Ao mesmo tempo, Pai, eu venho a Ti com a liberdade de um filho para ser honesto com a minha dor. Tu não és um Deus que se choca com as nossas lágrimas ou se ofende com os nossos lamentos. Tu és o varão de dores, que chorou no túmulo de Lázaro e suou gotas de sangue no Getsêmani. Tu entendes? Por isso eu te peço, recebe as minhas lágrimas como uma forma de oração. Cada lágrima que derramo em segredo, tu a recolhes em teu odre. Elas falam da minha dor, da minha saudade, do meu medo. Inspiro-me no teu servo Davi, que nos salmos não escondeu sua angústia, mas a derramou diante de ti clamando. Até quando, Senhor? Dá-me a graça de ser autêntico contigo, de não precisar performar uma fé de plástico, mas de poder trazer o meu coração partido e dizer, Pai, dói. E ao fazer isso, que eu encontre o consolo de saber que estou sendo ouvido pelo Deus que se compadece, que cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Que o meu lamento não seja um sinal de incredulidade, mas o caminho para uma intimidade mais profunda e verdadeira contigo. Neste tempo de turbulência e confusão, eu clamo especificamente por sabedoria, Senhor. A tua palavra em Tiago, capítulo 1, me garante que se algum de nós tem falta de sabedoria, que a peça a ti, que a todos dás liberalmente e sem recriminação. Pai, eu preciso da tua sabedoria. Preciso de clareza para tomar decisões que podem impactar o meu futuro. Preciso de discernimento para saber quando devo agir e quando devo esperar, quando devo falar e quando devo me calar. Livra-me de tomar decisões precipitadas, movidas pelo pânico, pelo medo ou pela pressão externa. Acalma a minha mente, silencia as vozes da confusão e permite que a tua voz suave e poderosa seja a única que eu ouça e siga. Guia-me em cada passo. Mostra-me o próximo movimento. Não preciso ver a estrada inteira, Senhor, apenas a luz para o próximo passo. Confio que, se eu te buscar, tu dirigirás as minhas veredas e me conduzirás pelo melhor caminho, um caminho de sabedoria que leva à vida e à paz.
E agora, Pai, em meio à minha própria luta, Tu me convidas a alargar o meu coração e a interceder por outros. Eu tiro os olhos do meu próprio vale e olho para os lados, e vejo um mundo que geme de dor. Por isso, eu levanto diante de Ti cada pessoa que, assim como eu, está atravessando um tempo difícil. Oro por aquele que recebeu um diagnóstico assustador e está enfrentando o medo da morte. Oro pela mãe que chora a perda de um filho. Oro pelo pai de família que perdeu o emprego e não sabe como vai sustentar sua casa. Oro pela pessoa que luta silenciosamente contra a depressão e a ansiedade, sentindo-se invisível para o mundo. Oro por aqueles que foram traídos, abandonados, injustiçados e cujo coração está pesado de amargura. Visita cada um deles, Senhor. Estende a Tua mão poderosa e compassiva. Que eles sintam a Tua presença de forma real. Envia o Teu consolo, a Tua força, a Tua provisão. Que a minha própria dor me torne mais compassivo e um intercessor mais fiel. Olhando para o futuro, eu oro para que toda esta estação de dificuldade não seja em vão. Eu peço que Tu transformes este vale de lágrimas em um manancial de testemunho. Que cada aspecto da minha luta atual seja usado por Ti, para construir em mim uma história poderosa da Tua fidelidade, da Tua graça e do Teu poder de sustentação. Prepara-me, Senhor, para que no tempo certo eu possa usar a minha experiência para encorajar outros. Que as lições que estou aprendendo na escuridão possam se tornar luz para alguém que ainda está no começo de seu vale. Que o consolo que Tu me dás seja um consolo que eu possa transbordar para a vida de outros. Que a minha vida não glorifique o sofrimento, mas que glorifique o Deus que é poderoso para nos fortalecer e nos fazer mais do que vencedores em meio a todo e qualquer sofrimento. Que a minha cicatriz futura seja um belo mapa que aponte para a Tua graça redentora. Eu reconheço também, Pai, a realidade do mundo espiritual que nos cerca. Por isso, peço que Tu me dês a consciência e o conforto do ministério dos Teus anjos. A Tua palavra diz que eles são espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Assim como enviaste um anjo para fortalecer Jesus no Getsêmani, assim como enviaste um anjo para alimentar Elias debaixo do zimbro, eu peço que Tu envies Teus anjos para acamparem ao meu redor, que eles me protejam de perigos que eu nem vejo, que eles batalhem por mim nas regiões celestiais. Que eles sussurrem palavras de encorajamento ao meu espírito quando eu me sentir desanimado. Que eu possa ter a sensibilidade de perceber a Tua atividade sobrenatural ao meu redor, lembrando-me de que há mais a meu favor do que contra mim. Que essa certeza da Tua proteção celestial encha o meu coração de uma coragem sobrenatural para enfrentar cada dia. E ao final, depois de todas as minhas súplicas e petições, eu chego ao lugar da mais profunda confiança e rendição. Eu entrego o resultado desta situação inteiramente em Tuas mãos. Eu orei por força, por sabedoria, por livramento e por paz. Mas acima de todas as minhas vontades e desejos, que a Tua vontade soberana e perfeita seja feita em minha vida e através dela. Ensina-me a confiar em Ti, não apenas para me dar o que eu peço, mas para fazer o que é melhor, mesmo que o melhor seja diferente do que eu imaginei. Livra-me da necessidade de controlar o como e o quando da Tua resposta. Eu descanso na certeza de que Tu és bom e de que os Teus planos para mim são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Eu confio no Teu tempo. Eu confio no Teu caminho. Eu confio no Teu coração. A minha vida está em Tuas mãos e não há lugar mais seguro. Portanto, com um coração em paz, eu declaro: seja feita a Tua vontade. Senhor, peço que me ensines a arte sagrada da paciência e da perseverança. A minha natureza humana anseia por soluções instantâneas, por livramentos rápidos, por atalhos que evitem o desconforto do processo. Mas Tu és um Deus de processos, um Deus que trabalha no tempo, que nos molda através das estações. Ajuda-me a abraçar esta estação de dificuldade, não com resignação passiva, mas com uma perseverança ativa e cheia de esperança. Dá-me a graça de não desfalecer quando a resposta parece demorar.
Que eu possa, como Abraão, crer contra a esperança, esperando pacientemente pelo cumprimento da tua promessa. Que eu possa, como os agricultores, lançar a semente da minha fé e esperar com paciência o tempo da colheita, sabendo que tu estás trabalhando no silêncio, no invisível, na terra do meu coração. Livra-me do desespero que vem com a demora. Fortalece o meu espírito para que eu possa permanecer firme até o fim, correndo com perseverança a carreira que me foi proposta, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Eu te peço, Pai, que em meio a esta luta, o meu coração seja guardado de toda raiz de amargura. Sei que em tempos de dor prolongada, é fácil permitir que a decepção, o ressentimento e a injustiça percebida criem raízes profundas, envenenando a alma e nos afastando de ti e dos outros. Por isso, eu clamo por uma proteção especial sobre o meu coração. Guarda-me de culpar a ti ou a outras pessoas pela minha dor. Se houver perdão que eu precise liberar, revela-me e dá-me a força para fazê-lo, para que a falta de perdão não se torne uma corrente que me prenda ainda mais a este sofrimento. Enche-me com o teu amor ágape, um amor que suporta, que crê, que espera, que persevera. Que o meu coração, mesmo ferido, permaneça macio e receptivo à tua voz e ao teu toque. Não permitas que a dor me endureça, mas que ela me torne mais compassivo, mais humilde e mais quebrantado diante de ti. Que esta prova resulte em um coração mais puro e não em um coração amargurado. Senhor, neste momento de fraqueza, eu tomo uma decisão consciente de desviar o meu foco de mim mesmo e da minha dor e fixá-lo na tua beleza e na tua majestade. Eu escolho a adoração como uma arma de guerra. Quando os pensamentos de medo vierem, eu te louvarei pelo teu poder. Quando os sentimentos de tristeza me invadirem, eu te adorarei pela tua alegria, que é a minha força. Quando a confusão tentar se instalar, eu cantarei sobre a tua sabedoria. Eu me recordo de Paulo e Silas na prisão em Filipos. Mesmo com os pés no tronco, feridos e em uma situação humanamente sem esperança, à meia-noite eles oravam e cantavam hinos a ti. E o teu poder se manifestou de forma extraordinária. Hoje eu escolho seguir o exemplo deles. Eu transformo a minha cela de sofrimento em um altar de adoração. Que o meu louvor suba a ti como um incenso aromático, mudando a atmosfera espiritual ao meu redor. Eu creio que o louvor silencia o inimigo, que a adoração abre os céus e que, ao te exaltar acima dos meus problemas, os meus problemas perdem o poder sobre mim. Peço-te, ó Deus, que cries em mim um espírito resiliente e inabalável, fundamentado não em otimismo humano, mas na esperança sólida das tuas Escrituras. A esperança, como a tua palavra descreve, é a âncora da alma, segura e firme. Que a minha esperança não seja apenas um desejo vago de que as coisas melhorem, mas a certeza absoluta de que tu és fiel para cumprir cada uma de tuas promessas. Lembra-me constantemente do meu futuro glorioso em Cristo, da herança incorruptível que me está reservada nos céus. Que essa esperança do porvir me dê a força para suportar as aflições do presente. Ajuda-me a viver com uma perspectiva eterna, entendendo que esta vida é apenas um vapor, um prelúdio para a eternidade contigo. Que a esperança da ressurreição, a esperança de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor nem lágrimas, seja o combustível que me mantém caminhando. Que esta esperança seja tão viva e real em meu coração que ela ofusque a dor temporária que estou enfrentando agora. Ensina-me a encontrar refúgio e força na comunhão com o corpo de Cristo, meus irmãos e irmãs na fé. Livra-me do orgulho que me leva a me isolar na minha dor, da mentira que me diz que ninguém entende o que estou passando ou que serei um fardo para os outros. Quebra essas barreiras, Senhor, e dá-me a humildade para pedir ajuda, para compartilhar minhas lutas, para pedir oração. E, ao mesmo tempo, abre os meus olhos para as necessidades daqueles ao meu redor, para que eu também possa ser um instrumento do teu conforto na vida de alguém. Usa um telefonema, uma mensagem, um abraço de um irmão para me lembrar do teu cuidado através de mãos humanas. Fortalece a tua igreja, Pai, para que sejamos uma verdadeira família,
que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram e que carrega os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Que eu encontre na comunhão dos santos um poderoso antídoto contra o desespero e a solidão. Em momentos de grande pressão, Senhor, a tentação de pecar e buscar alívio em caminhos que não te agradam se torna mais forte. Por isso, eu clamo por santidade e pureza. Guarda os meus olhos do que é impuro, guarda os meus ouvidos da fofoca e da negatividade, guarda a minha boca da murmuração e das palavras torpes, guarda o meu corpo como templo do teu Espírito. Dá-me o poder de dizer não às tentações que prometem um escape momentâneo, mas que trazem uma escravidão mais profunda. Que a minha dor não se torne uma desculpa para o pecado, mas um catalisador para uma busca mais intensa por santidade. Que o meu desejo de te agradar seja maior do que o meu desejo de aliviar o meu desconforto. Ajuda-me a vigiar e a orar, para que eu não caia em tentação. Eu quero sair desta prova não apenas mais forte, mas também mais santo, mais parecido contigo, para a glória do teu nome. Pai de toda a consolação, peço que tu me uses como um canal do teu conforto. A tua palavra em 2 Coríntios capítulo 1 diz que tu nos consolas em todas as nossas tribulações, para que, com o consolo que recebemos de ti, possamos consolar outros que estão em qualquer angústia. Eu recebo esta promessa e este chamado. Eu peço que cada gota de consolo que tu derramas sobre mim hoje não termine em mim, mas transborde. Prepara o meu coração para ser sensível à dor alheia. Dá-me as palavras certas, a atitude certa, a disposição para estar presente na vida de alguém que precisa. Transforma a minha ferida em uma fonte de cura para os outros. Que a minha história de superação em ti se torne uma mensagem de esperança. Que eu aprenda a arte de chorar com os que choram, de forma genuína e empática. Que o meu sofrimento me qualifique de uma maneira única para ministrar a outros que passam por vales semelhantes, tornando-me um embaixador ferido, mas eficaz, do teu amor restaurador. Senhor, eu peço por um milagre. Eu sei que tu és o Deus do impossível, aquele que abre o mar vermelho, que derruba muralhas e que ressuscita os mortos. Eu apresento a ti esta situação difícil, este problema que parece insolúvel aos meus olhos, e eu peço pela tua intervenção sobrenatural. Onde a medicina não pode mais agir, opera a tua cura. Onde as portas estão fechadas, cria um caminho onde não há. Onde há morte, sopra a tua vida. Eu oro com a fé da mulher do fluxo de sangue, que acreditava que apenas um toque em tuas vestes seria suficiente. Eu oro com a fé do centurião, que sabia que apenas uma palavra tua poderia curar seu servo. Eu não estou limitando o teu poder. Eu peço que tu faças o impossível acontecer, para que o teu nome seja glorificado e para que todos saibam que há um Deus em Israel, um Deus que ainda hoje opera maravilhas, sinais e prodígios. Eu creio no teu poder para mudar a minha situação. Ao mesmo tempo em que oro por um milagre, Pai, eu também oro pela graça de aceitar a tua vontade, seja ela qual for. Este é o paradoxo da fé madura. Crer no teu poder para mudar todas as coisas e, ao mesmo tempo, confiar no teu amor se decidires não mudá-las da forma como eu espero. Ensina-me a orar como Jesus no Getsêmani. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Dá-me a força para beber o cálice que me foi proposto, se essa for a tua soberana vontade. Que o meu maior desejo não seja o meu conforto, mas a tua glória. Que a minha paz não resida na resolução do problema, mas na certeza da tua presença comigo em meio ao problema. Livra-me de uma fé condicional, que só te louva quando as coisas vão bem. Forja em mim uma fé robusta, uma fé de Jó, que pôde dizer: mesmo que ele me mate, nele esperarei. Esta é a fé que eu busco, a fé que confia em ti incondicionalmente. Por fim, eu clamo pela alegria do Senhor, que é a minha força. Esta não é a felicidade superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria profunda e residente que brota do meu relacionamento contigo e da certeza da minha salvação.
Mesmo que a tristeza venha pela noite, que a tua alegria me surpreenda pela manhã. Que eu possa encontrar motivos de alegria em ti, na tua palavra, na comunhão dos santos e na beleza da tua criação. Que o inimigo não consiga roubar a minha canção. Que mesmo com lágrimas nos olhos, eu possa ter um sorriso no coração. Um sorriso que testemunha ao mundo que a minha alegria não está fundamentada nesta vida, mas na promessa da vida eterna. Que a alegria do Senhor seja a minha força para continuar, a minha bandeira em meio à batalha e a prova irrefutável de que o Deus a quem eu sirvo é maior do que qualquer dificuldade que eu possa enfrentar. Eu recebo essa alegria agora, como um dom da tua graça. Peço que tu me dês um coração perdoador, Senhor, pois sei que em tempos de pressão e dor, as ofensas podem parecer maiores e o ressentimento pode encontrar terreno fértil para crescer. Guarda-me de me tornar um prisioneiro da falta de perdão. Se nesta jornada difícil eu fui ferido por palavras, atitudes ou negligência de outros, dá-me a graça sobrenatural de liberar o perdão, assim como tu me perdoaste em Cristo. Eu reconheço que perdoar não é um sentimento, mas uma decisão de obediência a ti, uma decisão de cancelar a dívida que eu sinto que tem comigo e entregá-los em tuas mãos de justo juiz. Ajuda-me a entender que a falta de perdão só me fere mais, tornando-se um veneno que amarga a minha alma e bloqueia a minha comunhão contigo. E da mesma forma, se eu, em minha dor e frustração, feri a outros, peço que me dês a humildade de reconhecer meu erro e pedir perdão. Quero passar por esta prova com um coração limpo e uma consciência tranquila diante de ti e dos homens, livre das correntes do ressentimento. Neste exato momento, eu declaro guerra contra a voz da autocomiseração. É tão fácil, Pai, em meio às lutas, sentir pena de mim mesmo, mergulhar em um poço de lamentação e me ver como a maior vítima das circunstâncias. Mas eu rejeito essa mentalidade em nome de Jesus. Eu não sou uma vítima, sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu recuso a me comparar com outros que parecem ter uma vida mais fácil. Eu escolho focar não no que estou perdendo, mas no que estou ganhando em termos de caráter, intimidade contigo e autoridade espiritual. Levanta-me, Senhor, do pó da autopiedade. Coloca os meus pés sobre a rocha da tua verdade. Lembra-me da minha identidade em Cristo. Sou filho, sou herdeiro, sou escolhido, sou amado. Que essa identidade real e eterna seja mais forte do que qualquer sentimento passageiro de desamparo. Que eu possa enfrentar esta dificuldade não com a cabeça baixa de um derrotado, mas com a fronte erguida de um filho do rei, que sabe que seu pai está no controle de todas as coisas. Peço por um renovo da minha mente, conforme Romanos capítulo 12. Livra-me de me conformar com os padrões deste mundo, que dizem que a dificuldade é o fim, que a dor é inútil e que a esperança é para os tolos. Em vez disso, transforma-me pela renovação da minha mente, para que eu seja capaz de experimentar e comprovar a tua boa, agradável e perfeita vontade, mesmo dentro desta situação. Que a tua palavra lave os meus pensamentos de toda negatividade e de todo fatalismo. Que o meu padrão de pensamento seja moldado pela tua verdade. Ajuda-me a pensar como o céu pensa sobre a minha provação. Ajuda-me a focar no que é eterno, no que tem valor real. Que a minha mente não seja um playground para as mentiras do inimigo, mas um jardim cultivado pelo Espírito Santo, onde florescem os pensamentos de fé, esperança e amor. Eu submeto cada pensamento meu ao senhorio de Cristo e peço que tu me dês o discernimento para rejeitar tudo aquilo que não vem de ti. Senhor, em meio a este tempo difícil, peço que a tua glória se manifeste de uma maneira visível e inegável. Que a forma como eu passo por esta prova seja um testemunho tão poderoso do teu poder e da tua graça que as pessoas ao meu redor, que não te conhecem, sejam atraídas a ti. Que elas olhem para a minha vida e não vejam um super-herói, mas que vejam um ser humano frágil, sendo sustentado por um Deus extraordinariamente poderoso. Que a minha paz em meio à tempestade as faça questionar a fonte dessa paz. Que a minha esperança em meio ao desespero as faça desejar conhecer o Deus da esperança
Que a minha força em meio à fraqueza as leve a buscar a fonte de toda a força. Usa a minha vida, Senhor. Usa esta dificuldade como um megafone para proclamar o Teu Evangelho. Que o meu testemunho silencioso de confiança e perseverança fale mais alto do que qualquer sermão, para a salvação de muitos e para a glória exclusiva do Teu nome. Dá-me, ó Pai, uma sensibilidade aguçada para ouvir a Tua voz. Em tempos de calmaria, é fácil confundir a Tua voz com muitas outras. Mas em tempos de dificuldade, ouvir a Tua direção é uma questão de sobrevivência espiritual. Por isso, peço que afines os meus ouvidos espirituais. Ajuda-me a discernir o Teu sussurro suave e delicado em meio ao barulho ensurdecedor da crise. Fala comigo através da Tua palavra. Fala comigo através da pregação fiel. Fala comigo através de um irmão sábio. Fala comigo na quietude da minha oração. Fala comigo através das próprias circunstâncias. E quando falares, dá-me um coração obediente para seguir a Tua direção sem hesitar, mesmo que ela não faça sentido para a minha lógica humana. Quero ser como uma ovelha que conhece a voz do seu pastor e que o segue, pois sabe que ele sempre a guiará para pastos verdejantes e águas tranquilas, ainda que para isso precise atravessar o vale da sombra da morte. Eu clamo pela Tua proteção divina sobre todas as áreas da minha vida, que se tornam mais vulneráveis em tempos de crise. Protege a minha família, guarda o meu casamento das tensões e dos conflitos que as dificuldades podem gerar. Cobre os meus filhos com o Teu sangue e livra-os de toda a ansiedade e medo que possam sentir ao verem a minha luta. Protege as minhas finanças, repreendendo todo espírito de miséria e de perda e provendo o pão de cada dia. Protege a minha saúde física, para que o estresse emocional não se transforme em enfermidade no meu corpo. Protege os meus relacionamentos, livrando-me de descontar minhas frustrações em quem mais amo. Eu coloco um cerco de fogo do Teu Espírito ao meu redor e ao redor de tudo o que me pertence. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e que toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei, pois esta é a herança dos servos do Senhor. Ensina-me a descansar em Ti, Senhor, um descanso verdadeiro e profundo que vai além de uma boa noite de sono, o descanso da alma que confia plenamente no Teu cuidado e na Tua provisão. Livra-me da agitação interior, da necessidade de estar constantemente fazendo algo para resolver o problema. Ajuda-me a praticar o princípio do aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que eu aprenda a entregar o controle a Ti, a soltar as rédeas e a confiar que Tu estás trabalhando em meu favor, mesmo quando eu não vejo movimento algum. Que eu possa intercalar meus momentos de luta e esforço com momentos de quietude e adoração, sabendo que a minha força não vem da minha agitação, mas do meu repouso confiante em Ti. Que a Tua paz seja o meu travesseiro, permitindo-me descansar e dormir tranquilamente, pois sei que Tu, meu guardião, nunca dormes nem descansas, cuidando de mim em todo o tempo. Peço que Tu me des a graça de manter uma rotina de disciplinas espirituais, mesmo quando a vontade e a energia são escassas. Sei que é precisamente em tempos difíceis que o inimigo mais tenta nos afastar da oração, da leitura da palavra e da comunhão. Ele quer nos isolar para nos derrotar. Por isso, eu peço por uma força de vontade sobrenatural. Ajuda-me a dobrar os joelhos, mesmo quando não sinto vontade. Ajuda-me a abrir a Bíblia mesmo quando a minha mente está distraída. Ajuda-me a congregar com os irmãos, mesmo quando o meu desejo é me esconder. Eu reconheço que essas disciplinas não são um meio de ganhar o Teu favor, mas são os canais de graça através dos quais Tu me fortaleces e me alimentas. Que eu não negligencie as fontes de poder que Tu mesmo estabeleceste para a minha sustentação e vitória. Desperta em mim, Senhor, um espírito de generosidade, mesmo que eu esteja passando por um tempo de aparente escassez. A mentalidade do mundo em tempos de crise é a de reter, de acumular, de se proteger. Mas a lógica do Teu reino é a de semear, de dar, de repartir. Livra-me de um coração egoísta e medroso. Mostra-me oportunidades de abençoar alguém, seja com meu tempo,
com um recurso financeiro, com um talento ou com uma palavra de encorajamento. Eu creio no princípio da semeadura e da colheita. Eu creio que aquele que dá com alegria, tu o fazes prosperar. Que a minha dificuldade não me feche para a necessidade do outro, mas que me abra os olhos para ela. Que eu possa experimentar o milagre da multiplicação que acontece quando, mesmo tendo pouco, decidimos compartilhá-lo por amor e obediência a ti, provando que a tua matemática é diferente da nossa. Finalmente, Pai, eu te peço que me ajudes a lembrar do teu histórico de fidelidade em minha vida. O inimigo quer que eu tenha amnésia espiritual, que eu me esqueça de todas as vezes que tu já me livraste, me curaste, me proveste e me sustentaste no passado. Mas hoje eu escolho ativar a minha memória. Eu me lembro daquela vez em que tu abriste uma porta de emprego. Eu me lembro daquele diagnóstico que foi revertido. Eu me lembro daquela provisão que chegou na última hora. Eu me lembro daquela oração que parecia impossível, mas que tu respondeste. Cada uma dessas lembranças é um Ebenezer, uma pedra de ajuda, um monumento à tua fidelidade. E se tu foste fiel ontem, tu serás fiel hoje e continuarás sendo fiel amanhã. O Deus que me salvou no passado é o mesmo Deus que me sustentará no presente e que garante o meu futuro. Essa certeza histórica da tua bondade é um combustível poderoso para a minha fé hoje. E com base na tua fidelidade imutável, eu me levanto agora para declarar a minha verdadeira identidade em ti. Eu não sou o que esta dificuldade diz que eu sou. Eu não sou o medo, a ansiedade ou a dor. Eu não sou um derrotado, um esquecido ou uma vítima. Em nome de Jesus, eu declaro quem tu dizes que eu sou. Eu sou filho amado do Deus Altíssimo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, e o justo viverá pela fé. Eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Eu sou o templo do Espírito Santo, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou sal e luz nesta terra. Eu sou um ramo da videira verdadeira, destinado a dar muito fruto. Eu recuso qualquer rótulo que esta provação tente me impor e me visto com a identidade que Cristo conquistou para mim na cruz. Essa é a minha realidade espiritual, e eu viverei a partir dela, e não a partir da realidade temporária da minha luta. Com a autoridade que me foi concedida no nome de Jesus, eu me levanto agora em guerra espiritual contra toda palavra de maldição e negatividade que foi lançada contra a minha vida. Eu quebro e anulo o poder de toda palavra de derrota, de fracasso e de doença que foi pronunciada por outros ou até mesmo por mim mesmo em momentos de desespero. Eu renuncio a todo pacto inconsciente com o medo e com a incredulidade. Eu cancelo toda obra do inimigo que tenta se aproveitar desta minha fase de vulnerabilidade para me destruir, para roubar a minha fé e para envergonhar o teu nome. Eu declaro que o sangue de Jesus é a minha proteção e a minha purificação. Eu fecho todas as brechas e portas que possam ter sido abertas para a ação maligna e coloco a cruz de Cristo entre mim e qualquer força das trevas. Eu não sou um alvo indefeso, mas um soldado protegido e armado pelo general dos exércitos. A minha mente, o meu corpo, a minha família e o meu futuro estão debaixo da tua poderosa mão. E agora, num ato de entrega ainda mais profundo, eu pego esta dor, esta provação, esta situação que tanto me aflige, e eu a consagro a ti, Senhor. Eu não quero apenas passar por ela. Eu quero que ela sirva a um propósito eterno. Eu a coloco sobre o teu altar como um sacrifício vivo. Que esta dificuldade não seja uma dor estéril, mas que se torne um altar onde o teu nome é glorificado. Que cada lágrima minha regue a semente de um testemunho futuro. Que cada momento de fraqueza seja uma oportunidade para o teu poder se aperfeiçoar. Que cada ataque do inimigo se transforme em uma ocasião para a tua graça superabundar. Eu te entrego o meu sofrimento e peço que tu o uses para a tua glória. Transforma este vale de Baca, vale de choro, em um lugar de fontes. Usa a minha história para trazer esperança a outros. Redime a minha dor, Senhor,
e faz com que o inimigo planejou para o meu mal se reverta em bênçãos incontáveis para mim e para muitos outros. Peço-te agora por um milagre que desafia a lógica da dor. Peço pela tua alegria sobrenatural. Não a felicidade que depende de circunstâncias favoráveis, mas a alegria do Senhor, que é a minha força. A alegria que nasce da certeza da tua presença e da esperança da glória futura. Peço que tu me des a capacidade de, como Abacuque, me alegrar em ti mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Peço pela graça de poder rir da adversidade, não com um riso de negação, mas com o riso da fé, que sabe que o final da história já foi escrito e que a nossa vitória em Cristo é garantida. Inunda o meu coração com essa alegria inexplicável, uma alegria que confunde o mundo e frustra o inimigo. Que essa alegria seja o meu cântico nas noites escuras, a minha bandeira de guerra e a prova irrefutável de que a minha vida está firmada em uma rocha muito mais alta e segura do que os meus problemas. Ajuda-me a fixar os meus olhos na cruz de Cristo, o epicentro da história e a resposta final para todo o sofrimento. Quando a minha dor parecer grande demais, lembra-me da agonia do teu filho no Getsêmani e no Calvário. Lembra-me dos cravos, da coroa de espinhos, da lança, do abandono e do brado. Está consumado. Todo o meu pecado, toda a minha dor e todo o sofrimento do mundo convergiram para ele naquele momento. Ele se tornou o varão de dores para que eu pudesse ter paz. Ele bebeu o cálice da ira para que eu pudesse beber do cálice da salvação. Olhar para a cruz, Pai, coloca a minha própria luta em perspectiva. Ela não diminui a minha dor, mas me garante que tu a entendes intimamente e que me amas com um amor que foi provado no mais alto grau de sacrifício. Obrigado pela cruz, o símbolo da minha redenção e a fonte da minha força. E da sombra da cruz, eu olho para a luz do túmulo vazio. Eu clamo pelo poder da ressurreição. O mesmo poder explosivo e invencível que reverteu a morte, que rolou a pedra e que levantou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder habita em mim pelo teu Espírito. Eu peço que esse poder de ressurreição flua agora para dentro de cada área da minha vida que parece morta. Sopra vida sobre os meus sonhos mortos. Sopra vida sobre as minhas finanças mortas. Sopra vida sobre os meus relacionamentos mortos. Sopra vida sobre a minha esperança morta. Eu me recuso a acampar ao lado de um túmulo, chorando por aquilo que parece ter acabado. Eu me posiciono ao lado do Cristo ressurreto e declaro que a morte não tem a última palavra. A vida tem. O teu poder de ressurreição é maior do que qualquer diagnóstico, do que qualquer crise, do que qualquer gigante. E eu o ativo agora em minha vida, pela fé no nome de Jesus. Por tudo isso, eu te exalto e te adoro, ó Deus da minha salvação. Tu és digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória. Tu és Jeová Jire, o meu provedor, que supre todas as minhas necessidades. Tu és Jeová Rafá, o meu curador, que sara as minhas feridas físicas e emocionais. Tu és Jeová Nissi, a minha bandeira, que vai à minha frente nas batalhas. Tu és Jeová Shalom, a minha paz, que aquieta a minha alma. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Tu és a minha rocha, o meu libertador, a minha torre forte. Nenhum nome se compara ao teu, nenhum poder se iguala ao teu. Que os céus e a terra declarem a tua magnificência. Que a minha vida, mesmo em meio a esta prova, seja um contínuo hino de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ti, e somente a ti, seja toda a glória, agora e para todo o sempre. E agora, Pai, depois de ter derramado o meu coração, depois de ter lutado, clamado e adorado, eu entro no lugar da confiança serena. Eu descanso, eu entrego, eu solto, eu confio plenamente no teu amor, na tua sabedoria e no teu poder. A batalha está em tuas mãos. O resultado pertence a ti. A minha parte é confiar e obedecer, e é isso que eu escolho fazer. Eu deposito esta situação, com todo o seu peso e todas as suas complexidades, em teus braços eternos. Eu confio que tu estás operando todas as coisas para o meu bem,
Eu durmo em paz, pois sei que tu, meu guardião, me proteges. Eu caminho em fé, pois sei que tu, meu guia, diriges os meus passos. A minha alma está quieta e segura em ti. A tempestade pode rugir do lado de fora, mas aqui dentro, no centro da minha confiança em ti, reina a tua paz. Tudo o que eu orei, cada súplica, cada confissão e cada declaração, eu selo agora no nome mais poderoso que existe, o nome que está acima de todo nome. Um nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu selo esta oração no nome do meu Salvador, do meu Redentor, do meu advogado e do meu Rei Jesus Cristo. E todo o meu ser, em concordância com os céus, declara com fé e convicção. Amém. Que assim seja, está feito. A tua palavra é fiel, as tuas promessas são verdadeiras, e a minha vitória está garantida em ti. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se esta longa jornada de oração infundiu em sua alma a força e a esperança para perseverar em seu tempo difícil, declare um sonoro Amém nos comentários. Que este Amém seja o seu grito de guerra, a sua declaração de fé de que você não está lutando sozinho e de que a sua força vem do alto. Se o peso em seu coração é grande e você precisa de reforços de oração, não hesite em compartilhar seu pedido conosco. Somos um exército que luta de joelhos e vamos interceder uns pelos outros. Lembre-se, a sua vulnerabilidade não é fraqueza, é um convite para o poder de Deus se manifestar. E se esta oração foi o refrigério que você precisava, inscreva-se no canal para continuar recebendo este alimento espiritual. Ative as notificações e seja um canal de bênção, compartilhando esta oração com alguém que está no meio da batalha e precisa ser lembrado de que o nosso Deus é uma fortaleza inabalável. Que a força do Altíssimo seja o seu sustento, que a paz de Cristo guarde seu coração e que a presença do Espírito Santo seja a sua companhia constante, hoje e sempre. Deus está com você e Ele é fiel para te fazer prevalecer. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima oração.